Hoje eu quero falar com você sobre hipnose clínica. Fica comigo até o final do vídeo, que eu quero relatar aqui alguns pontos que penso que seja muito interessante para cada um de nós, sobretudo para as pessoas que sofrem com dores, passam por depressão, ansiedade, crise de pânico, pessoas que têm muito medo pela vida, por traumas violentos, seja de familiar, acidente ou qualquer outro tipo de trauma, pessoas que vivem no mundo da escuridão, às vezes do isolamento, pessoas que não conseguem perdoar. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza poderei colaborar com você em algum detalhinho. Sobre a hipnose clínica, eu tenho trabalhado muito nesses últimos 25 anos com a hipnose clínica. Eu venho analisando, observando como podemos ter uma vida melhor através de uma ferramenta. A gente percebe que durante a vida, todas essas dores que eu acabei de relatar aqui acima, assola muito a vida das pessoas. As pessoas começam a viver ou sobreviver, uma vida complicada. É só a gente andar pelas ruas, conversar com as pessoas e perceber tão difícil às vezes das pessoas buscar um pouco a felicidade. E um dos grandes problemas que todos nós sabemos são as consequências que a gente vai registrando pela vida. Uma coisa interessante que a gente analisa desde o processo inicial desse trabalho da hipnose clínica é a gente ver o resultado disso. É impressionante a gente observar a pessoa hoje e depois de talvez 3, 5, 8 sessões, a mudança na vida dessa pessoa. Fica mais dinâmica, mais feliz, mais alegre. A gente sabe que aquela pessoa teve aqueles problemas no passado. Às vezes sofreu um trauma violento e qualquer tipo de trauma que você possa imaginar. Às vezes a pessoa passou por situações, terríveis na vida. Perda de ente querido, que às vezes é difícil, tem pessoas lidar com isso. Mas sobretudo, gente, essa ferramenta da hipnoterapia, ela vem para nos dar um novo alento pela vida. Os problemas que nós tivemos lá no passado, fica registrado, mas um dado interessantíssimo, que eu quero até responder uma pergunta de um colega que fez há algum tempo atrás. Ele me perguntou o seguinte: Odil, como a hipnose pode realmente resolver os problemas que eu tive no passado? E a questão dele também era o seguinte, era que se a hipnose fosse eliminar tudo aquilo que aconteceu no passado na vida dele, e que eu respondo sempre para as pessoas o seguinte: todo o trabalho que nós fazemos com a hipnose, seja presencial, seja online, ela vai ressignificar aquela situação que aconteceu com você. Porque um trauma, gente, é algo tão violento, mas tão violento, que como o nosso subconsciente é atemporal, as pessoas, às vezes, através de algum gatilho, alguma situação, alguma âncora que aconteceu, do nada, você vê essa pessoa, às vezes, ficar triste, ou ficar calada, ou ficar ofensiva, ou começar a chorar, ou começar a ter dores, instantaneamente. E aí você está ao lado, você não sabe o que aconteceu, você fica preocupado. Por quê? Você vê uma pessoa, talvez dentro da tua própria família, ou um grande amigo seu, uma amiga sua, que de repente, em momentos diferentes do dia, ela muda totalmente o comportamento. E aí as pessoas tentam ajudar, normalmente é assim, tentam ajudar de alguma forma, falando alguma palavra boa, positiva, ou levando para algum centro religioso. E o que acontece, gente?
Lá no passado, foi registrado dentro da mente dessa pessoa um momento, um trauma, uma dor, uma situação que, como o nosso subconsciente, uma questão metafórica, né, nosso cérebro, tem várias caixinhas, então, registrou aquela experiência, gravou ali e passou 10, 20, 30 anos, ela está lá dentro. E no passar do tempo, muitas vezes volta ao presente essa situação. Eu vou dar um exemplo para você. Aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu estava andando, eu estava numa estrada com carro e eu passava próximo a um posto policial. A velocidade dizia 40 por hora, eu diminuía a 40 por hora, mais ou menos 200 metros antes do posto policial. Só que um carro que estava na minha frente diminuiu para 20, ficou muito lento, até um risco em alta estrada. E aí, faltava mais uns 100 metros, eu saí para a esquerda, passei, e logo que eu fui passar em frente ao posto policial, o policial estava na frente, pediu para eu parar, eu parei, e eu fiquei, caramba, eu fiz alguma besteira, né? Fui ultrapassar justamente no lugar que não era para ultrapassar. Eu estava máximo 40 por hora. Naquele momento ali, o policial chegou, muito educado, falou: o senhor cometeu aqui uma grave infração, o senhor ultrapassou onde não era para ultrapassar. Eu falei, expliquei, né? Eu sei que eu ultrapassei aqui, né? Realmente não devia ter feito isso, é que o carro da frente parou, quase estava parado, eu apenas saí do lado. Ele falou, mas está errado o senhor fez. Mas tudo bem, o policial percebeu, entendeu, apenas me deu uma advertência, né, verbal, e eu fui embora. Mas olha só como são as coisas. A partir daquele dia, todas as vezes que eu passava próximo ao posto policial, aquela imagem vinha na minha mente. E às vezes tinha um carro na minha frente, a 30, 40, e eu estava atrás, e aquela imagem vinha tudo na minha mente, naquele registro. Lógico que isso aí foi uma experiência leve, não tem trauma, não tem nada, né? Tanto é que depois eu ressignifiquei isso aí, não tem problema. Mas pensa você, se fosse algo mais grave, como acidentes, né? Que tem mortes, né? E outras tantas coisas. O que faz a hipnose clínica, gente? Ela simplesmente, nós, hipnoterapeuta, vamos ressignificar essa ação. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Uma coisa interessante quando a gente fala isso é que quando a gente trabalha especificamente com as pessoas que passam por problema de depressão, ansiedade, medos, pânico, etc. Algum trauma violento, o que acontece, gente? Essa experiência está na mente da pessoa, como a experiência que eu contei está na minha mente. Só que eu mudei a imagem dessa experiência de tal forma que isso para mim agora vira uma coisa gostosa de viver. E como faço isso, Gil? Trabalhando dentro da profundeza do subconsciente. É aí que entra a hipnose. É nesse ponto que o hipnoterapeuta, que eu vou levar você no estado de tranquilidade, no estado onde você vai ter um momento de uma leve alteração da sua mente consciente, para você receber essas sugestões boas, fazer um novo teatro dessas imagens e aí colocar ali dentro para você uma imagem diferente, através dos seus recursos, através do seu poder, através das coisas boas que estão dentro de você. E aí, gente, com certeza, você vai ter uma vida mais feliz, você vai ter uma vida mais gostosa, você vai viver melhor ou com o seu marido ou com a sua esposa, você vai ter uma namorada melhor, um namorado melhor, você vai trabalhar aonde você trabalha e vai ser uma pessoa bem melhor em todos os sentidos e vai ter uma vida salutar para sempre até o último dia da nossa existência aqui na Terra.
Isso eu posso garantir para você que é verdadeiro, gente. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas e, graças a Deus, tenho percebido a mudança total nessas pessoas. E é para qualquer tipo de gente. Como eu sou da área do esporte, eu já percebi a diferença em muitos atletas quando, por alguma razão, ele no momento de alta competição, no momento de um momento difícil ali na sua prática esportiva, a gente tem observado a mudança desses atletas, na atitude, na postura, na determinação, no foco que ele precisa naquele instante. Então, se de alguma forma isso faz sentido para você, ou se você conhece alguma pessoa que necessita da hipnose clínica, eu vou deixar aqui o meu número de telefone, entre em contato, ou mesmo se você tiver curiosidade, porque sabe que muitas vezes, gente, algumas pessoas têm uma ideia muito errônea do que é isso. É algo maravilhoso que eu posso te certificar. Vai fazer muito bem para você. Então a você, eu deixo aqui meu forte abraço, um beijão grande no seu coração e até a próxima.